A CLT traz 4 princípios que é bem interessante de serem analisados. O primeiro princípio, que está lá escrito no artigo 3º da CLT, diz que existe a pessoalidade quando há vínculo empregatício. Então lá, considera-se empregado toda pessoa física. Se eu tenho uma MEI, eu já não deveria caracterizar isso como vínculo empregatício, porque é uma pessoa jurídica prestando serviços para outra pessoa jurídica. Mas vamos continuar vendo os outros 3 princípios. O segundo princípio, que está descrito lá no artigo 3º, diz que tem que haver uma habitualidade, isso é, uma prestação contínua de serviços, algo que seja não eventual, mesmo que essa atividade realizada não seja diária, mas se tratar de uma prestação de serviços contínua, pode caracterizar como habitualidade. Então, lá no artigo 3º está escrito assim: toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador. Esse seria o princípio da habitualidade. O terceiro princípio se trata da subordinação. Então, lá no artigo 3º está escrito: prestar serviços sob a dependência do empregador. Seria a pessoa seguindo regras que são determinadas pelo empregador. Ela não pode tomar decisões sozinha. Ela vai depender das decisões do empregador. E também o quarto princípio é que essa pessoa física que presta serviços de maneira contínua, sob a dependência de um empregador, vai trabalhar mediante salário. Então, o quarto princípio é a remuneração. A pessoa vai receber um salário, exceto se tratar de um trabalho de caráter voluntário. Então, esses são os 4 princípios que nós encontramos na legislação para caracterizar como vínculo empregatício. Então, a gente tem a pessoalidade, tem que ser pessoa física, prestando serviço para um empregador. Tem que ter a habitualidade, então esse serviço sendo prestado de maneira contínua. Tem que ter subordinação, então você tem que seguir as regras de um empregador. E tem que ter a remuneração. Então, por exemplo, eu tenho lá, a Maria, ela trabalha numa rede de fast food. Ela realiza o seu trabalho de acordo com as exigências que a empresa faz. O seu horário de trabalho não é fixo. Ela trabalha dia sim, dia não, às vezes no período diurno, às vezes no noturno, de acordo com a necessidade da empresa. Ela tem um salário que é calculado de acordo com as horas que ela trabalha, mais o descanso semanal remunerado. Será que existe vínculo empregatício nesse caso? Sim, existe vínculo empregatício porque ela apresenta os 4 itens que nós dissemos. Ela tem a pessoalidade, então é a Maria que exerce o trabalho, ela não pode delegar para outro. Ela tem a remuneração, então ali a gente vê que ela tem o salário, que é calculado de acordo com as horas de trabalho, mais o descanso semanal remunerado. A gente tem a subordinação, então ela trabalha num horário que é determinado pelo seu empregador, ela trabalha de acordo com as exigências que o empregador traz. E a gente tem a habitualidade, mesmo que ela trabalha dia sim, dia não, às vezes no período diurno, às vezes no noturno, mas é algo que acontece frequentemente. Então, nesse caso, a gente tem vínculo empregatício. Já o João, ele tem uma MEI. E ele foi contratado por uma empresa para dar treinamentos avulsos. A empresa liga e pergunta se ele tem disponibilidade para atender nas datas em que tem as turmas fechadas. Ele recebe de acordo com as horas que ele trabalhou. Será que existe vínculo empregatício nesse caso? Não, não existe vínculo empregatício, porque não há subordinação, ele é uma MEI, é uma empresa, portanto a empresa dele funciona do jeito dele, ele não tem que prestar contas para outra empresa que o contrata, ele tem que realizar o serviço, mas ele não vai realizar o trabalho de acordo com os direcionamentos da outra empresa. Não tem pessoalidade, porque o João, uma hora pode ser que ele não consiga realizar o trabalho e ele possa mandar um funcionário dele fazer esse trabalho.
Então, não necessariamente tem que ser o João para ir lá fazer o trabalho. É a MEI do João que está prestando esse serviço. E também a gente não tem a habitualidade. Ele presta os serviços quando ele é chamado. Então, a empresa vai ligar para ele e perguntar: olha, João, você tem disponibilidade para atender nessa data? E aí ele vai fazer a agenda de acordo com a agenda dele. Então, a gente não tem 3 itens que caracterizem vínculo empregatício. Só que o que a gente vê acontecendo por aí no mercado? Que as pessoas passaram a enxergar de maneira errada a lei das terceirizações, contratando o MEI como se fosse funcionário. Então, alguns dos erros que a gente vê acontecendo aí e que pode caracterizar vínculo empregatício mesmo se tratando de uma empresa prestando serviços para outra empresa. Por exemplo, a empresa que contrata a MEI estipula qual vai ser o horário de trabalho do empreendedor. Isso não é possível. Não pode fazer isso. A empresa que está contratando, ela tem que deixar a liberdade para que a pessoa que tem a MEI trabalhe no horário que seja mais adequado para ela. Agora, se for feito um acordo que tanto a empresa quanto o trabalhador da MEI, o empreendedor, eles façam esse acordo: olha, eu vou trabalhar na sua empresa de X horário, mas daí é o MEI que está fazendo esse acordo. Ele tem que colocar isso no contrato de prestação de serviços dele. E não a outra empresa exigir que seja feito dessa forma. A empresa que está contratando precisa tomar bastante cuidado, porque se fica caracterizado nesse caso, se coloca, ela tem que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, com 1 hora de almoço, isso caracteriza a habitualidade. E faz parte de um dos princípios de vínculo empregatício. Então, é necessário que existam documentos, é necessário que seja feito as coisas de maneira que a empresa contratante respeite a liberdade da empresa contratada. Então, são 2 empresas, uma prestando serviços para a outra, não é uma pessoa física, um funcionário prestando serviços para uma empresa. O segundo erro que a gente vê acontecer também é a necessidade de subordinação aos padrões de trabalho do contratante. Então, a empresa contratante, ela não pode agir como se fosse o empregador da MEI, exigindo que ele realize o trabalho dele de acordo com os seus próprios padrões. O serviço vai ser solicitado para o empresário, vai ser solicitado para a pessoa que tem a MEI e essa pessoa vai executar o serviço a seu modo. Por exemplo, se você contrata uma agência de publicidade, essa agência vai vir e te prestar os serviços. Você não vai dizer qual o horário de trabalho que essa pessoa vai exercer, você não vai dizer que roupa essa pessoa vai usar, você não vai dizer, não vai determinar a linguagem que essa pessoa vai usar dentro da sua empresa. Essas coisas, aquilo que faz parte da cultura da empresa, isso daí é para os funcionários, não para uma pessoa que é um empresário, que é um empreendedor. Novamente, é preciso tomar cuidado na hora de se fazer determinadas exigências. Então, por exemplo, você pode dizer, se for um professor que vai dar aulas para uma empresa, ele vai lá fazer o treinamento dessa empresa, ele está sendo contratado para fazer o treinamento. A empresa pode falar assim: olha, aqui na nossa cultura a gente costuma agir assim, assim, assim. E aí, esse palestrante, esse professor, pode pegar parte dessas informações e incorporar no seu trabalho para se adequar à realidade da empresa. Mas isso não vai ser imposto. Essa pessoa que você está contratando é um terceiro, é uma pessoa que tem uma empresa. Se você começa a exigir dessa pessoa que ela tenha que ter determinados padrões de trabalho, já vai caracterizar a subordinação, que é também um dos itens que a gente viu do vínculo empregatício. A gente vê também um outro erro, que é a empresa contratante falar que só o dono da MEI é que pode prestar os serviços e que ele não pode delegar isso para terceiros. E aí a gente caracteriza
o princípio da pessoalidade, que vai trazer esse vínculo, essa possibilidade de vínculo empregatício também. Porque se o dono da MEI falar assim, olha, hoje eu não posso prestar o serviço na sua empresa, mas eu vou mandar meu funcionário aí fazer. Ele pode, ele é um dono de empresa, ele não é um funcionário da empresa que está contratando os seus serviços. Então, se tiver algum indício de irregularidade, qualquer que seja, o contrato que for feito entre a MEI e a empresa que está contratando pode ser anulado, obedecendo o princípio da primazia da realidade, que mostra que na realidade não se trata de uma empresa prestando serviços para outra, mas sim de um funcionário que trabalha para uma empresa, só está disfarçado de microempreendedor. E a empresa contratante, ela ainda tem o risco de ser condenada a pagar todas as verbas trabalhistas. E isso inclui 13º, inclui férias, ela pode ter que pagar valores retroativos, valores que venham desde o começo do contrato. Pode ser que o empregado tenha direito de receber os pagamentos daí de todos os encargos de FGTS, de INSS, e ainda por cima a empresa pode ser condenada a ter que indenizar qualquer gasto que o empregado tenha tido por causa dele ter aberto uma empresa, dele ter aberto uma MEI. E ainda precisa tomar cuidado com mais uma coisa. Quando se faz esse tipo de contrato, por exemplo, se o empresário que abriu a MEI, ele foi iludido e ele conseguir provar que ele não sabia da lei, que ele não entendia direito como que as coisas funcionavam, que ele foi persuadido a abrir essa empresa, todas as coisas que acontecerem vão cair em cima da empresa que contratou os seus serviços. Agora, se ficar caracterizado que foi um acordo em conjunto dos dois, inclusive pode caracterizar uma tentativa de enganar a Receita Federal. E isso vai trazer problemas. Não é permitido que as pessoas demitam os seus funcionários e depois os contratem como MEI. Aconteceu isso, foi uma ideia errônea que aconteceu quando veio a reforma trabalhista. Lá na Lei 6.019 de 1974, que é a lei que fala sobre o trabalho temporário, no artigo 5º, letra C, diz o seguinte: não pode figurar como contratada a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então ali a gente vê que essa prática que às vezes é realizada de se mandar embora um funcionário e contratá-lo como MEI é uma prática errada, é uma prática que pode trazer consequências negativas, tanto para o prestador de serviços, tanto pelo MEI, quanto para a empresa que o está contratando. Jesus já disse pra gente lá atrás, né? Sejam suaves como a pomba, mas astutos como a serpente. Então, se você foi persuadido a abrir uma MEI, mas a sua realidade é que você trabalha como se fosse um funcionário da empresa, você deve rever esse contrato, porque não é permitido que se tenha esse tipo de contratação segundo a nossa legislação. Um dono de uma empresa é diferente de ser um empregado. E as pessoas precisam parar de misturar essas informações na tentativa de conseguir economizar, porque no fim não economiza nada. Se uma hora essa situação acaba sendo descoberta, acaba sendo sofrendo algum tipo de fiscalização, os custos podem ficar muito maiores do que se tivesse sido tudo feito de acordo com o que é estabelecido pela nossa legislação.